Olá pessoal, mais uma vez aqui estamos no nosso canal Reflexão e Ação e o meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos. Hoje refletiremos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedira as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar na barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos nesse evangelho, então, o impressionante evento de Jesus andando sobre as águas. É bem interessante. Bem interessante, assim, como que alguém poderia andar sobre as águas, né? O peso da pessoa certamente afundaria. Isso foi um outro testemunho que Jesus deu para provar quem verdadeiramente ele era. Né? De se colocar assim, leve, né? Andando sobre as águas sem afundar. Um outro milagre de testemunho dele. Exatamente. Imagina o pavor dos apóstolos, né? Pensaram que era um fantasma, gritaram de medo.
Foi bem, dá pra gente assim visualizar, né, todo aquele cenário, né? Exatamente. Você estando numa barca, de repente vê alguém andando sobre a água em direção a eles, né? Em direção a eles, Verdade. E bem interessante como a gente sempre também vê como que Pedro sempre se destacava, né? Pedro fala: Senhor, se eres tu, me chama para eu ir. E aí ele falou: vem. E quando Pedro vai muito bem, mas até o momento que ele se deu conta que ele estava fazendo e teve medo, aí começou a afundar. Exatamente. E na vida, literalmente, se nós aplicarmos mesmo para a nossa vida, a gente consegue se suceder bem, fazer tudo bem feito, mas quando chega o medo te afunda mesmo, o medo te derruba daquilo que você estava tão entusiasmado de fazer. O medo é um grande empecilho, né? Um grande obstáculo que muitas vezes, para a gente ter sucesso na vida, precisamos enfrentá-lo e não deixar que ele nos apavore. A fé também é um ato de coragem. A fé, ela para ser uma fé bem efetiva, bem forte, ela é isenta de medo. Nós temos que procurar nos curar de todo o medo que a gente ainda possa ter, porque não condiz com a nossa vida de fé. Pedro, a princípio, teve muita fé de ir até Jesus. Tanto assim que quando ele começou a andar nas águas, ele estava andando normalmente. Se ele tivesse mantido aquela mesma coragem inicial que ele teve, ele teria chegado até Jesus sem nenhum problema. Por aí, assim, dá para a gente ver a personalidade de Pedro. Apesar dele ser um líder nato, dele ter essa inclinação para a liderança, ele era alguém que não pensava duas vezes. Mas quando ele pensava, ele fraquejava, né? O medo parece que era uma das características dele. Porque quando ele nega Jesus 3 vezes, foi porque que ele negou? Porque ele teve medo. Exatamente. Ele teve medo outra vez. Então ele parece que não era uma pessoa muito segura. Ele parece que ele era alguém um pouco inseguro, apesar de ser decidido. E demonstra também que o medo é algo muito do ser humano, né? O ser humano em geral tem medo. Mesmo aqueles homens que parecem ser os mais fortes e mais corajosos do mundo, no fundo, a gente sabe que eles também têm medo. Bom, tu vê que todos que estavam na barca tiveram medo e começaram a gritar. Exatamente. Gritar, então, quer dizer, em algumas circunstâncias da vida, o medo é inevitável. Se você se vê em perigo de morte, perigo de alguma coisa, naturalmente vamos ter medo daquela situação. Isso é um sentimento natural do ser humano, eu penso assim. Instinto, né? É um instinto, mas a gente vê assim, quando observamos nossos animais, tem certas coisas que acontecem em volta deles que eles têm medo. Ali é mesmo, a nossa gatinha sai correndo quando escuta um barulho estranho, se alguém toca a campainha, ela se manda. Então, quer dizer, o medo é uma coisa que ajuda a me proteger. Quando eu tenho medo, eu vou conhecer os meus limites, né? Mas a questão aqui, como Jesus chamou a atenção, homem de pouca fé. Jesus sempre falava essa palavra, né? Exatamente. Pouca fé. Então, a gente sabe que Deus não exige de nós uma fé tremenda, mas diante de certas situações, se você sabe que o Senhor está contigo, então não tem razão de ter pouca fé, né? Aqui neste evangelho a gente vê que, de fato, ter fé e ter medo são duas coisas totalmente contrárias, uma à outra. Quem tem fé tem coragem, encara. Quem tem fé vai procurar encarar a vida da maneira como ela vem, sempre procurando buscar Deus em primeiro lugar e pedindo ao Senhor para que
sempre tenha controle sobre as coisas. Por pior que a gente, às vezes, passe nesta vida situações difíceis, economicamente ou emotivamente, seja lá o que for, Deus, estando em controle da situação, tudo a gente consegue vencer. É verdade. E a gente consegue vencer o medo, consequentemente. É verdade. Mas é um exercício diário, né? Não é algo assim tão fácil. Porque já é o medo já é um sentimento próprio mesmo do ser humano, mas com a fé, na medida que nós vamos confiando, colocando a nossa confiança no Senhor, então isso é algo que nós vamos superando, vamos nos tornando mais corajosos. Exato. E quando nós lembramos mesmo do que já aconteceu, né? E que infelizmente continua acontecendo com muitos cristãos que morreram por serem cristãos, eles não tinham medo. É bem interessante que não renunciavam à fé. Pode ser que um ou outro, mas a maioria não. Eles não tinham medo porque o Senhor dava toda essa sustentabilidade, toda essa segurança. E você sabe que aonde tem Deus, não falta nada. Exatamente. E então é bem interessante a gente imaginar nesse evangelho, me imagino dentro daquela barca, no escuro, e assim, já vendo um homem vindo, se aproximando, vendo alguém se aproximando, é algo que, uma experiência única, né, que nunca ninguém conta na história que teve. Então, imagino como que eu não ia me sentir muito espantada mesmo de uma cena dessa. Exatamente. Muito espantada, porque você não ia saber o que estava acontecendo ali. Se aquela pessoa que está andando vinha para te fazer algum mal. O medo sempre, ele traz um sentimento da gente de fragilidade. Quando você tem medo de uma situação, você tem medo de algo que pode te causar danos. E por isso que o medo chega a ser, às vezes, uma situação que pode te dar um pavor muito grande. Então, a única maneira da gente vencer o medo é transformando ele em confiança, né? Acreditando que o Senhor está conosco e Ele vai tomar conta da situação. Ele vai nos encorajar, vai nos dar a fortaleza. Exatamente. Então, com os dons, né, do Espírito Santo, nós vamos poder superar os medos. Por isso é importante de ter uma familiaridade com o Espírito Santo, sempre pedir nas orações que o Espírito Santo haja na nossa vida, nos dê força, porque a fortaleza, a sabedoria, o discernimento, todos os dons do Espírito Santo nos ajudarão a sermos pessoas mais fortes. Exatamente. Conseguirmos vencer as nossas fraquezas, das quais o medo é uma das maiores, né? É uma das maiores fraquezas do ser humano. Mas com Deus podemos ser fortes, podemos ser corajosos. Então nós vamos nos despedindo por aqui. Um grande abraço para todos, a paz de Cristo. E fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. A paz de Cristo para todos e até amanhã. E vamos ficar com essa frase. Jesus diz: não tenhais medo.